Boa noite, bora para mais uma leitura. Estamos na página 808. Hoje é com chimarrão, não é com café. Seguimos em Provérbios 26. Assim como a neve é imprópria no estio, e a chuva na ceifa, do mesmo modo não convém ao insensato a consideração. Como um pássaro que foge, uma andorinha que voa, uma maldição injustificada permanece sem efeito. O açoite para o cavalo, o freio para o asno, a vara para as costas do tolo. Não respondas ao nécio segundo sua insensatez, para não seres semelhante a ele. Responde ao tolo segundo sua loucura, para que ele não se julgue sábio aos seus olhos. Corta os pés, bebe aflições quem confia uma mensagem a um tolo. As pernas de um coxo não têm força. Do mesmo modo, uma sentença na boca de um tolo. É colocar pedra na funda, cumprimentar um tolo. Um espinho que cai na mão de um embriagado, tal é uma sentença na boca dos insensatos. Um arqueiro que fere a todos, tal é aquele que emprega um tolo ou um embriagado. Um cão que volta ao seu vômito, tal é o louco que reitera suas loucuras. Tu tens visto um homem que se julga sábio? Há mais a esperar de um tolo do que dele. Há um leão no caminho, diz o preguiçoso, um leão na estrada. A porta gira sobre seus gonzos. Assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso põe sua mão no prato e custa-lhe muito levá-la à boca. O preguiçoso julga-se mais sábio do que 7 homens que respondem com prudência. É pegar pelas orelhas um cão que passa, envolver-se num debate que não interessa. Um louco furioso que lança chamas, flechas e morte, tal é o homem que engana seu próximo e diz em seguida, mas era para brincar. Sem lenha o fogo se apaga. Desaparecido o relator acaba-se a questão. Carvão sobre a brasa, lenha sobre o fogo, tal é o intrigante para atiçar uma disputa. As palavras do mexeriqueiro são como guloseimas, penetram até o fundo das entranhas. Uma liga de prata sobre o pote de argila, tais são as palavras ardentes com um coração malévolo. O que odeia fala com dissimulação, no seu interior maquina a fraude. Quando ele fala com amabilidade, não te fies nele, porque há 7 abominações em seu coração. Pode dissimular seu ódio sob aparência, sua malícia acabará por ser relatada ao público. Quem cava uma fossa, ali cai. Quem rola uma pedra, cairá debaixo dela. A língua mendaz odeia aquele que ele atinge. A boca enganosa conduz à ruína. 27. Não te gabes do dia de amanhã, porque não sabes o que ele poderá engrandar. Que seja outro que te louve, não a tua própria boca, um estranho, não teus próprios lábios. Pesada é a pedra, pesada é a areia. Mais pesada ainda é a cólera de um tolo. Crueldade do furor, ímpetos da cólera. Mas quem pode suportar os ciúmes? Melhor é a correção manifesta do que uma amizade fingida. As feridas do amigo são provas de lealdade, mas os beijos do que odeia são abundantes. Saciados, o apetite calça aos pés o favo de mel. Para o faminto, tudo que é amargo parece doce. Desculpa. Um pássaro que anda longe do seu ninho
Tal é o homem que vive longe da sua terra. Azeite e incenso alegram o coração. A bondade de um amigo consola a alma. Não abandones teu amigo, o amigo de teu pai. Não vás à casa do teu irmão em dia de aflição. Vale mais um vizinho que está perto que um irmão distante. Se sábio, meu filho, alegrarás meu coração e eu poderei responder ao que me ultrajar. O homem prudente percebe o mal e se põe a salvo. Os imprudentes passam adiante e aguentam o peso. Toma a sua veste porque ficou o fiador do trem. Exige o penhor que deve aos estrangeiros. Quem, desde o amanhecer, louva seu vizinho em alta voz é censurado de o ter amaldiçoado. Goteira que cai de contínuo em dia de chuva e mulher litigiosa, tudo é a mesma coisa. Querer retê-la é reter o vento, ou pegar azeite com a mão. O ferro, com ferro se aguça, o homem aguça o homem. Quem trata de sua figueira, comerá seu fruto. Quem cuida do seu senhor será honrado. Como o reflexo do rosto da água, assim é o coração do homem para o homem. A morada dos mortos e o abismo nunca se enchem, assim os olhos do homem são insaciáveis. Há um crisol para a prata, um forno para ouro. Assim o homem é provado pela sua reputação. Ainda que pisasses o insensato num triturador entre os grãos, com um pilão, sua loucura não se separaria dele. Certifica-te bem do estado do teu gado miúdo. Atende aos teus rebanhos, porque a riqueza não é eterna, e a coroa não permanece de geração em geração. Quando se abre o prado, quando brotam as ervas, uma vez recolhido o feno das montanhas, tens ainda cordeiros para te vestir e bodes para pagares um campo. Leite de cabra suficiente para teu sustento, para o sustento da tua casa e a manutenção das tuas servas. 28. O ímpio foge sem que ninguém o persiga, mas o justo sente-se seguro como um leão. Por causa do pecado de um país, multiplicam-se os chefes, mas sobre um homem sábio e sensato a ordem perdura. Um pobre que oprime miseráveis é qual chuva torrencial, causa de fome. Quem abandona a instrução louva o ímpio, quem a observa faz-lhe guerra. Os homens maus não compreendem que é justo, os que buscam o Senhor tudo entendem. Mais vale um pobre que caminha na integridade do que um rico em caminhos tortuosos. Um filho inteligente segue a instrução. Quem convive com os devassos torna-se a vergonha do seu pai. Quem aumenta sua fortuna por usuras e logro, ajunta para o que tem piedade dos pequenos. Aquele que afasta o ouvido para não ouvir a instrução, até em sua oração é um objeto de horror. Quem seduz os homens corretos para um mau caminho, cairá no fosso que ele mesmo cavou. E para os íntegros caberá a herança da felicidade. O rico julga-se sábio, mas o pobre inteligente penetra-o a fundo. Quando os justos triunfam, há uma alegria. Quando os ímpios se erguem, cada qual se esconde. Quem dissimula suas faltas não há de prosperar. Quem as confessa e as detesta obtém misericórdia. Feliz daquele que vive em temor contínuo, mas o que endurece seu coração cairá na desgraça. Leão, rugidor, urso esfaimado, tal é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Um príncipe destituído de senso é rico em extorsões, mas o que odeia o lucro viverá longos dias. O homem sobre o qual pesa o sangue de outro fugirá até o fosso, não o retenhas. O que caminha na integridade será salvo. Quem seguir por caminhos tortuosos cairá no fosso. O que cultiva seu solo terá pão à vontade. O que corre atrás das vaidades fartar-se-á de miséria. O homem leal será acumulado de bênçãos. O que, porém, tem pressa de enriquecer não ficará impune. Não é bom mostrar-se parcial. Há quem cometa este pecado por um pedaço de pão. O homem invejoso precipita-se atrás da fortuna
Não sabe que vai cair sobre ele a indigência. Quem corrige alguém encontra, no fim, mais gratidão do que lisonjas. Quem furta o seu pai ou a sua mãe, dizendo, isto não é pecado, é colega do bandoleiro. O homem cobiçoso provoca contendas, mas o que se fia no Senhor será saciado. O que se fia em seu próprio coração é um tolo. Quem caminha com sabedoria escapará do perigo. O que dá ao pobre não padecerá a penúria, mas quem fecha os olhos ficará cheio de maldições. Quando se erguem os ímpios, cada qual se oculta, quando eles perecem, multiplicam-se os justos. 29. O homem que, apesar das admoestações, se obstina, será logo irremediavelmente arruinado. Quando dominam os justos, alegra-se o povo, quando governa o ímpio, o povo geme. Quem ama a sabedoria alegra seu pai, o que frequenta as prostitutas dissipa sua fortuna. É pela justiça que um rei firma seu país, mas aquele que o sobrecarrega com muitos impostos o arruína. O homem que adula seu próximo estende redes aos seus pés. No delito do ímpio há um ardil, mas o justo corre alegremente. O justo conhece a causa dos pobres, o ímpio a ignora. Os escarnecedores ateiam fogo na cidade, mas os sábios acalmam o furor. Discute um sábio com um tolo? Que ele se zangue ou que ele se ria, não terá paz. Os homens sanguinários odeiam o íntegro, mas os homens retos tomam cuidado de sua vida. O insensato desafoga toda a sua ira, mas o sábio a domina e a recalça. Quando um soberano presta atenção às mentiras, todos os seus servidores tornam-se maus. O pobre e o opressor se encontram. É o Senhor que ilumina os olhos de cada um. Um rei que julga com equidade os humildes terá seu trono firmado para sempre. Vara e correção dão a sabedoria, menino abandonado à sua vontade se torna a vergonha da mãe. Quando se multiplicam os ímpios, multiplica-se o crime, mas os justos contemplarão sua queda. Corrige teu filho, e ele te dará repouso, e será as suas delícias de tua vida. Por falta de visão, o povo vive sem freios. Ditoso o que observa a instrução. Não é com palavra que se corrige um escravo, porque ele compreende, mas não se atém a elas. Viste um homem precipitado no falar, mas há esperança num tolo do que nele. Um escravo mimado desde sua juventude acaba por se tornar desobediente. Um homem irascível excita contendas. O colérico acumula as faltas. O orgulho de um homem leva à humilhação, mas o humilde de espírito obtém a glória. Quem participa com o ladrão odeia-se a si mesmo, ouve a maldição e nada denuncia. O temor dos homens prepara um laço, mas quem confia no Senhor permanece seguro. Muitos buscam o favor de um príncipe, mas é o Senhor que cada homem alcança a justiça. O homem iníquo é abandonado pelos justos, o ímpio abomina aquele que anda pelo caminho certo. Sexta parte, 30. Palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. Palavras desse homem. Eu me fatiguei por Deus, estou esgotado por Deus, eis-me entregue. Porque eu sou o mais insensato dos homens, não tenho a inteligência de um homem, não aprendi a sabedoria e não conheci a ciência do santo. Quem subiu ao céu e quem dele desceu? Quem reteve o vento em suas mãos? Quem envolve as águas em seu manto? Quem determinou as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é provada. É um escudo para quem se fia nele. Não acrescentes nada às suas palavras, para que ele não te corrija e sejas achado mentiroso. Eu te peço duas coisas. Não, mas negues antes de minha morte.
Afasta de mim falsidade e mentira. Não me des nem problema, nem pobreza, nem riqueza. Concede-me o pão que me é necessário, para que saciado eu não te renegue. E não diga, quem é o Senhor? Ou que pobre eu não roube, e não profane o nome do meu Deus. Não calunies um escravo justo de seu senhor, para que ele não te amaldiçoe e sofras o castigo. Há uma raça que amaldiçoa seu pai e que não abençoa sua mãe. Há uma raça que se julga pura e que não está limpa de sua mancha. Há uma raça, ó, cujos olhos são altivos, com pálpebras alevantadas. Há uma raça cujos dentes são espadas e os maxilares facas, para devorar os desvalidados da terra e os indigentes dentre os homens. Máximas numéricas. A sanguessuga tem 2 filhas, Dadá. Há 3 coisas insaciáveis, 4 mesmo que nunca dizem basta. A habitação dos mortos, o seio estéril, o solo que a água jamais sacia e o fogo que nunca diz basta. Os olhos de quem zomba do pai, de quem se recusa a obedecer sua mãe, os corvos da torrente o arrebatarão. Os filhos das águias o devorarão. Há 3 coisas que me são mistério, 4 mesmo, que não compreendo. O voo da águia nos céus, o rastejar da cobra no rochedo, a navegação de um navio em pleno mar, o caminho de um homem junto a uma jovem. Tal é o procedimento da mulher adúltera, come e depois limpa a boca, dizendo, não fiz mal algum. 3 coisas fazem tremer a terra. Há mesmo 4 que ela não pode suportar. Um escravo que se torna rei, um tolo que está farto de pão, uma filha desprezada que se casa, uma serva que suplanta sua senhora. Há 4 animais pequenos na terra, que entretanto são sábios, muito sábios. As formigas, povo sem força, que durante o verão prepara as suas provisões. Os arganazes, povo sem poder, que fazem sua habitação nos rochedos. Os gafanhotos, que não têm rei e avançam todos em bandos. A lagartixa, que se pode pegar na mão e penetra nos palácios reais. Há 3 coisas que têm bela aparência, 4 mesmo, que andam garbosamente. O leão, o mais bravo dos animais, que não recua diante nada. O animal cingido pelos rins, o bode e o rei acompanhado de seu exército. Se tiveres a asneira de elevar-te a ti mesmo, refletindo nisso, depois põe tua mão na boca, porque quem comprime o leite tira dele a manteiga, quem aperta o nariz faz jorrar o sangue, quem provoca a cólera promove a disputa. 7ª parte, 31. Palavras de Lamuel, rei de Massa, que lhe foram ensinadas por sua mãe. Meu filho, filho de minhas entranhas, que te direi eu? Não, ó filho de meus votos, não dês teu vigor às mulheres, e teu caminho àquelas que perdem os reis. Não é próprio dos reis, Lamuel, não convém aos reis beber vinho, nem aos príncipes dar-se os licores. Porque bebendo eles não esqueçam a lei e não desconheçam o direito de todos os infelizes. Dai bebida forte àquele que desfalece, e o vinho àquele que tem amargura no coração. Que ele beba e esqueça sua miséria, e já não se lembrará de suas mágoas. Abre tua boca a favor do mundo, pela causa de todos os abandonados. Abre tua boca para pronunciar sentenças justas. Faze justiça ao aflito e ao indigente. 8ª parte. Poema alfabético sobre a mulher virtuosa. Uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. Confia nela o coração de seu marido, e jamais lhe faltará coisa alguma.
Ela lhe proporciona o bem, nunca o mal, em todos os dias de sua vida. Ela procura lã e linho e trabalha com a mão alegre. Semelhante a um navio de mercador, manda vir seus víveres de longe. Levanta-se ainda de noite, distribui a comida à sua casa e a tarefa de suas servas. Ela encontra uma terra, adquire-a, planta uma vinha com o ganho de suas mãos. Cinge os rins de fortaleza, revigora seus braços, alegra-se com seu lucro. Sua lâmpada não se apaga durante a noite. Põe a mão na roca, seus dedos mantêm o fuso. Na roca, Deus. Estende os braços ao infeliz e abre a mão ao indigente. Ela não teme a neve em sua casa, porque toda a sua família tem vestes duplas. Faz para si cobertas, suas vestes são de linho fino e de púrpura. Seu marido é considerado nas portas da cidade quando se senta com os anciãos da terra. Tece linho e o vende. Fornece cintos ao mercador. Fortaleza e graça lhe servem de ornamentos. Ri-se do dia de amanhã. Abre a boca com sabedoria, amáveis instruções surgem de sua língua. Vigia o andamento de sua casa e não come pão da ociosidade. Seus filhos se levantam para proclamá-la bem-aventurada e seu marido para elogiá-la. Muitas mulheres demonstram vigor, mas tu excedes a todas. A graça é falaz e a beleza é vã. A mulher inteligente é a que se deve louvar. Dá-lhe frutos de suas mãos e que suas obras a louvem nas portas da cidade. Chegamos em Eclesiastes. Palavras do Eclesiastes, filho de Davi, rei de Jerusalém. Prólogo. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Uma geração passa, outra vem, mas a terra sempre subsiste. O sol se levanta, o sol se põe, apressa-se a voltar a seu lugar. Em seguida se levanta de novo. O vento vai em direção ao sul, vai em direção ao norte, volteia e gira nos mesmos circuitos. Todos os rios se dirigem para o mar e o mar não transborda. Em direção ao mar, para onde correm os rios, eles continuam a correr. Todas as coisas se afadigam mais do que se pode dizer. A vista não se farta de ver, o ouvido nunca se sacia de ouvir. O que foi é o que será. O que acontece é o que não há de acontecer. Não há nada de novo debaixo do sol. Se é encontrada alguma coisa da qual se diz, veja, isso é novo, ela já existia nos tempos passados. Não há memória do que é antigo, e novos descendentes não deixarão memória junto daqueles que virão depois deles. Profundo. Vaidade da sabedoria. Eu, o Eclesiastes, fui rei de Israel em Jerusalém. Apliquei meu espírito a um estudo atencioso e à sábia observação de tudo que se passa debaixo dos céus. Deus impôs aos homens esta ocupação ingrata. Vi tudo o que se faz debaixo do sol, e eis tudo vaidade e vento que passa. O que está curvado não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Eu disse comigo mesmo, eis que amontoei e acumulei mais sabedoria do que todos os que me precederam em Jerusalém, porque meu espírito estudou muito a sabedoria e a ciência e apliquei o meu espírito ao discernimento da sabedoria, da loucura e da tolice. Mas cheguei à conclusão de que isso é também vento que passa, porque no acúmulo de sabedoria acumula-se tristeza, e quem aumenta a ciência, aumenta a dor. Amanhã seguimos em Vaidade dos Prazeres.